Olá, vamos fazer aqui uma breve apresentação desse sistema. Esse sistema ele foi desenvolvido para atender diretamente empresas dos segmentos de combate e prevenção a incêndio. Então, vou estar aqui apresentando de forma resumida aqui os módulos, tá? Então, nós temos aqui de início, aqui na página inicial, aqui ele traz uma contagem de todos os cadastros da plataforma. Aqui ele traz um gráfico aqui que explica a situação das propostas, porque toda proposta gerada aqui para um cliente, ela fica no sistema, isso pode ser pesquisado aí por status. Então, quando cria-se uma proposta no sistema, que é personalizada a essa empresa, essa proposta ela vem com status dependente e depois vai fazendo a alteração desses status aqui, e isso vai fazendo a separação aqui no gráfico. Então, como primeiro módulo, nós temos aqui o cadastro de cliente, uma forma de fazer busca avançada, listar todos os clientes ou listar só a lista do e-mail dos clientes, tá? Essa demanda aqui foi feita porque, em certo ponto, ele precisava de uma lista dos clientes para fazer um e-mail marketing da empresa, então aqui ele lista só os e-mails dos clientes cadastrados, tá? Então, clicando aqui em listar clientes, temos aqui um quadro aqui, tá? Um formulário de cadastro, eu vou preencher isso aqui e já volto. Então, preenchemos aqui todo o formulário, tá? Aqui eu escolhi um departamento, porque nós temos aqui um cadastro de departamento, e quando cria-se departamentos, quando for cadastrar os colaboradores, informa de que departamento que é. Então eu falei que esse cliente aqui, eu quero direcionar, não é bem direcionar, mas eu quero deixar ele aqui, que ele foi indicado, ou foi cadastrado, ou foi trazido aqui pelo departamento de vendas, tá? É como se fosse um direcionamento. Tá? Eu vou clicar em cadastrar esse cliente aqui. Bom, cliente cadastrado com sucesso, agora eu vou vir em cliente, eu vou listar todos os clientes. Tá? Nós temos aqui, tá? Cliente de teste 01. Então, esse aqui é um cliente cadastrado. Aqui eu tenho a opção de entrar numa área dele ou fazer a impressão dos dados desse cliente, clicando aqui nessa impressora. Aqui ele me traz os dados desse cliente, tá? Então, eu vou entrar dentro da área desse cliente. Ao cadastrar um cliente aqui, a gente tem aqui uma pequena área do cliente, onde temos alguns recursos sobre esse cliente, cliente 001. Então, o que nós temos aqui? Os dados dele, trazendo sempre a opção de reeditar qualquer um e salvar a alteração. Temos aqui propostas com S. Então, como foi pensada essa proposta com S? Essa proposta com S é uma forma de pegarmos aqui os dados desse cliente, colocar apenas um título aqui. Eu vou colocar aqui instalação de hidrante. Tá? Eu coloquei apenas o título, porque o resto dos dados do cliente está aqui, mas ainda assim pode trocar qualquer um. Então, como eu estou aqui dentro desse cliente, eu cliquei em propostas, coloquei apenas um título aqui, tá? Aqui eu tenho a opção aqui, modalidade, se é uma proposta de execução ou se é uma proposta de um projeto. Então, pode ser uma proposta de execução, uma proposta de um projeto, tá bom? E vou clicar em avançar para o próximo passo. Nesse próximo passo que foi direcionado, ele já monta o cabeçalho desta proposta com todos os dados do cliente e ele me traz aqui campos para adicionar itens. Então, vou colocar aqui quantidade 1, eu vou colocar aqui hidrante, vou colocar aqui, ele é um serviço ou um produto, colocar ele é um produto, e vou colocar o valor dele aqui de R$500 e vou clicar em adicionar. Então, eu adicionei um item a essa proposta. Então, veja só, eu tenho um item adicionado a essa proposta. Para cada item adicionado, eu consigo editar ele aqui, que é reescrever alguma coisa, clicar aqui em editar, ou excluir esse item. Aqui ele me traz o valor de 500, desconto 0, eu consigo aplicar desconto. Então, se esse item tem um desconto de R$10, eu vou colocar 10 aqui e vou clicar em lançar esse desconto. Clicando aqui. Ok? Clicando aqui, então ele já ficou aqui que o valor é R$500, certo? E com desconto foi para 490. Então, dessa forma aqui eu consigo adicionar itens nessa proposta. Se eu quiser adicionar mais um item, eu venho novamente aqui, eu coloco um aqui, vou colocar aqui instalação, só como exemplo, vou colocar que o tipo agora é um serviço e o valor é R$200 e vou lançar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma proposta, tá? Então, lancei aqui um serviço e um produto, eu posso colocar todos os itens aqui e colocar a mão de obra aqui tudo separado e eu coloco o desconto aplicado separado por produto ou por serviço, tá? Tendo em vista que eu terminei aqui, vamos voltar aqui no cabeçalho. Por padrão, olha só, eu tenho que voltar, essa proposta já está criada, eu tenho que gerar um PDF dessa proposta, que é clicando aqui nesse PDF, ele vai me gerar um PDF para enviar, eu clico na impressora, ele vai me deixar tanto acionar a impressora que já está configurada, ou converter aqui em PDF, se for o caso, certo?
Deixa eu fechar aqui esse PDF. Eu tenho aqui o status. O que o status dele é? Pendente, porque toda proposta criada é com padrão pendente. E aqui eu mudo o status. Por padrão, default pendente, eu mudo para aprovada, finalizada, deixo em pendente, eu coloco não aprovada, que é o que não foi aprovada. Então, essa proposta, ela fica no sistema e eu faço alteração de status. É por isso que eu voltando nessa aba, eu consigo buscar relatório de proposta por status, certo? Então, vou voltar aqui, já que eu criei essa proposta, né? Voltando aqui, eu voltei diretamente na área do cliente. Se eu vim aqui em propostas com OS, por que com OS? Porque eu criei uma proposta e eu lancei os itens todos separados. E eu vim listar, veja, eu tenho uma proposta criada para esse cliente. Eu consigo gerar o PDF dela ou consigo editar. E o que acontece? Mandei essa proposta para o meu cliente. Digamos que passou um tempo e esse meu cliente aprovou essa proposta. Eu vou vir aqui editar essa proposta nesse cliente, vou mudar aqui o status dela para aprovado, ó, alterado, vou clicar em atualizar o cabeçalho, ok, pronto, olha o status aprovado, ela mudou para aprovado. Então esta proposta agora, vamos voltar aqui nesse cliente, é uma proposta com status de aprovado. Se eu vim aqui em propostas com OS, eu tenho que criar e listar, lembra-se, toda em proposta eu tenho gerar e listar. Uma vez que eu tenho uma proposta aprovada, ele me libera a ação de eu converter essa proposta em uma obra. Então, o que eu vou fazer? Se eu clicar aqui, ó, proposta aprovada, iniciar uma obra, eu vou clicar em iniciar uma obra, pronto, eu já converti essa proposta em uma gestão de uma obra, ok? Agora eu já estou dentro, tá, desta proposta, desta obra. Então, o que eu tenho aqui? Os dados do cliente, eu tenho a equipe, eu consigo direcionar a equipe, eu vou falar que essa pessoa aqui, nessa data, nesta hora, eu marquei presença nesta obra, então eu consigo informar quem que é a equipe que foi direcionada para esta obra, que eu consigo gerar esse relatório. Itens da proposta inicial, os itens iniciais quando eu fiz a proposta, estão aqui para me conferir sempre que eu quiser. Aditivos, aqui eu vou lançar aditivos a essa. Então, digamos que eu estava nessa obra, eu tive que adicionar, por exemplo, aqui 50 metros de eletroduto, certo? 3/4, né? Isso é o que? É um serviço, é um produto, é um vale transporte, é um vale alimentação, é um combustível para veículo, é uma aquisição de ferramenta, outros, ou qualquer produto, né? E o valor R$150. Então eu lancei um aditivo, ó, cliquei em lançar, apareceu aqui embaixo, né? Eu coloquei aqui 50 vezes 150, deu, lógico, um valor absurdo, 150 mil é só um exemplo. Eu lancei um aditivo nesta obra, que eu estou na gestão de uma obra. Gastos, eu consigo lançar gastos aqui também, definir o tipo de gasto, eu posso separar gastos de aditivos, né? Histórico, aqui eu consigo deixar uma informação, né? Eu posso colocar uma informação qualquer para me deixar como informação dessa obra, pronto, lancei uma informação, ficou aqui. Quem lançou a data, uma informação para essa obra. Ferramentas, então eu consigo lançar que ferramenta eu mandei para essa obra. Então eu vou falar que nessa obra aqui, eu lancei um medidor, eu dei entrada nessa obra, pronto. Eu tenho um medidor aqui. Então aqui vai aparecer a foto, eu dei uma entrada. Então eu vou fazer a ferramenta, porque eu tenho um cadastro de ferramenta, eu vou cadastrar escadas, furadeiras, brócolis, eu vou cadastrar todo tipo de equipamento e ferramenta e eu vou informar qual a ferramenta que foi colocada nessa obra. E eu coloco se é uma entrada ou se é uma saída. Anexos. Aqui eu consigo anexar nesta obra PDF, imagem e Word. Enviar anexo. Aqui que eu envio PDF, imagem e Word. E aqui eu vejo quais são os anexos. Então, se eu tiver qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de Word ou PDF, eu vou anexar nessa obra. E aqui eu volto à área do cliente. Lembre-se, eu estou na gestão de uma obra de um cliente, que é a instalação de hidrante. Então, voltando nesse cliente aqui, eu tenho aqui na propostas com OS, eu tenho aqui a opção de criar e listar, e eu tenho uma que já está em andamento. Olha só, ela é uma obra em andamento, tá vendo? E quando eu terminar essa obra, o que eu faço? Eu consigo editar, né? Eu consigo sempre editar, né? Porque eu tenho aqui, né, o status dela aprovada, né? E eu coloco finalizada. O que acontece quando eu mudo finalizada? Ela muda de status para a obra em andamento para a obra finalizada. E aonde eu vejo isso? Eu vejo aqui nessa primeira obra, relatório, eu tenho aqui listar obras. Eu também consigo vir direto aqui em listar obras, para mim não ter que entrar num cliente, clicar em proposta, ver proposta aprovada e ver qual tem obra. Eu consigo vir aqui listar obras, né? Tem muitos exemplos que eu fiz aqui. Nessa obra eu pego se elas foi iniciada ou finalizada, eu consigo pegar essa obra por status e por período, certo? Eu consigo vir em relatórios de propostas
e nesse relatório de propostas aqui, eu consigo aqui buscar modalidade todas, ou proposta de execução ou proposta vinda de um projeto, certo? Porque eu posso ver uma proposta de execução de projeto, buscar por status e também por período. Então, por isso que a gente faz alteração de status, porque sempre está buscando. Então, você pode chegar aqui após um ano mexendo no sistema, eu vim aqui, vou buscar todas as obras, né, que foi não aprovada ou que ainda está pendente. Para quê? Para mim voltar em todas e fazer um remarque, ver por que esse cliente não aprovou ainda, ou ver se eu tento aprovar, ou buscar as não aprovadas, né, e ter uma lista ali de quais foram aprovadas. Então eu vou ter esse relatório dessas propostas por status, tá bom? E tudo isso gera a partir do momento, né, de eu estar ali cadastrando um cliente ali. Aqui eu tenho uma busca avançada que eu pego por nome do CNPJ, eu vou listar todos. Então, a partir do momento ali que eu entro em um cliente ali, eu tenho toda essa dinâmica dentro do cliente, que é gerar essas propostas com OS listar. Proposta simples. O que é proposta simples? Essa é a proposta menos utilizada. Essa aqui, existe esse recurso porque o grupo que nós atendemos aqui, né, lembrando que esse sistema ele foi bem direcionado a um grupo que nós atendemos aqui, né, então ele ficou um sistema bem personalizado. Por esse motivo, nós nem fizemos assim a questão de comercial desse sistema, né? O que nós divulgamos foi um vídeo aí de treinamento que eu fiz para essa empresa, né? E aí acaba sendo encontrado aí pelas redes sociais, tá? Então, nessa proposta simples, eu tenho o mesmo sistema, eu consigo aqui colocar um cabeçalho, né? Selecione um modelo, aí eu seleciono um modelo, ó. Eu tenho alguns modelos de proposta. O que é essa proposta simples? É aquela proposta que é apenas um texto pronto, né? Bem pouco usado, mas que é apenas um texto pronto, né? E só edita ali algumas coisas desse texto. Eu tenho também o criar e tenho aqui também o listar propostas. Checklist, tá? O que é checklist? Foi pedido por esse grupo a desenvolver essa ferramenta de checklist. Uma certa demanda que eles tinham de estar indo num cliente, fazer um levantamento apurado de um local e fazer um checklist e voltar com toda a demanda necessária para depois gerar uma proposta. Então, como foi pensado nisso? Eu vou vir aqui gerar um checklist. No caso, eu estou neste cliente, gerar um checklist para esse cliente. Então, eu tenho aqui, ó, extintores, sinalizações, sistema de hidrante, sistema de alarme, SPDA, que é a parte de aterramento, outros, documentação, sprinkler, conjunto de bombas de incêndio, instalação elétricas. Para cada item desse, eu tenho muitas opções. Então, eu vou clicar em extintores. Então, eu tenho aqui muita informação, identificador de placas, pressurizador, recarga, condenado, recarga válida, pintura, lacre, manômetro, bico difusor. Então, só na aba extintor eu tenho aqui muitas alternativas e para cada uma delas, digamos que eu já estou um checklist de um cliente ou eu voltei com um checklist de um cliente, eu venho aqui, vou colocar aqui status, não, que não existe, que tem ou não, vou colocar aqui sim a quantidade 2, vou colocar uma observação sobre identificação de placas, vou adicionar uma foto que foi tirada do local lá. Então, deixa eu pegar uma foto qualquer que foi adicionada do local lá, ok? Certo? E coloquei pressurizador de recarga, mesma função. Então, eu venho aqui, eu abasteço toda essa aba de extintores e termino aqui, salvo essa aba de extintores. Deixa eu salvar. Ótimo, salvei. Vou recolher ela aqui, vou abrir agora sinalizações. Eu tenho tudo de sinalização. Saída de emergência, seta para cima, seta para baixo, saída de emergência, seta para lá direito, esquerdo, eu tenho todo tipo de placa, mesma coisa. Status, não existe. Eu quero quantos que precisa? 2. Observações, anoto uma foto do local, ou seja, daquele ambiente, daquela parede que necessita disso e monto um checklist, né? Eu acho que já deu para entender que o resto é a mesma coisa, né? Documentação, artigo de obras assinadas, laudos. Então tem muita informação aqui. Com isso eu monto um checklist, tá? E esse checklist ele vai virar ferramenta para depois a parte de vendas gerar ali propostas, né? Gerar documentos ali para deixar uma proposta e apresentar todo o checklist que foi feito lá. Finalizando aqui essa montagem de todo o checklist, pode voltar aqui na área do cliente, né? Então, se eu voltar na aba checklist, pronto, eu tenho um checklist criado. Se eu clicar em PDF, vai me gerar um PDF aqui com todos os itens lá. Olha só, extintores, sinalizações, hidrantes, sistemas de alarmes, SPDA, outros documentos. E para cada
departamento desse, eu tenho todos os itens e o que foi preenchido de cada um, certo? Isso aqui vai ser fornecido aí, no caso, para o departamento comercial, para fazer um apuramento em cima de tudo isso e fazer aí uma proposta ou um projeto, né? Essa questão da burocrática internamente, eu já não entendo muito como funciona. Esse checklist, ele tem um link externo para a sua equipe, para a equipe externa aí, não tem necessidade de abrir todo o sistema. Então, através desse link aqui temos um link, esse link ele pode ser aberto por celular ou por tablet, né? Dá até para compilar e gerar um instalador de ícone na área de trabalho, para direcionar para ele se comportar como aplicativo. Então, a pessoa chega ali, o técnico chega ali na obra, né, com o notebook ou com um tablet, ele só acessa esse endereço, ele vem aqui, faz uma busca avançada aqui, seleciona um cliente e ele consegue lá na obra gerar um checklist. Então aqui eu estou acessando externamente, eu não tive que ter acesso, login de acesso para chegar. Então se eu chegar aqui e eu colocar aqui, criar um checklist aqui, eu consigo aqui vir aqui também criar um checklist na obra e esse checklist aqui ele vai aparecer dentro do sistema. Então o técnico ele pode estar na obra com tablet ou com celular, né? Ele pode ser acessado também por celular, né, com um tablet ou um celular ou um notebook, ele consegue lá fazer o checklist e isso já aparecer aqui. Então, se eu voltar aqui na área do cliente agora, dar um refresh aqui, né, esse checklist que foi feito externamente, né, ele já aparece aqui também, onde a equipe interna aqui pode estar pegando o checklist e gerando ali proposta, gerando projeto e usar essas informações aí. É só uma forma da pessoa ir na obra e fazer um levantamento apurado lá para trazer essas informações para gerar aí projeto ou proposta, tá certo? Então, essa parte aqui de história já foi explicada. Essa parte de agenda aqui, eu posso estar pegando esse cliente, criando um compromisso, então eu posso fazer um compromisso com esse cliente aqui, falar que esse compromisso é direcionado a vendas, eu vou escolher um vendedor esse aqui e colocar uma informação qualquer aqui e eu registrar aqui um evento, né? Um evento aqui para me chamar a atenção aqui, né? Sobre esse cliente aqui. Bom, então finalizada essa parte aqui que é o cadastro do cliente, aqui que recurso tem do cliente, bom, tem essa questão aqui. Quando a sua empresa gerar a nota fiscal, se ela quiser registrar aqui para fazer levantamento, saber quais são os impostos que tem que pagar aí, quais são o custo de imposto por mês, tem aqui, ó, configurações, né? Então essa salvar a emissão de NFE aqui em configuração tem PIS, CONFINS, INSS, IRF, CSLL e ISSQN, aqui coloca qual que é a porcentagem de cada um aqui, qual que é o custo de cada um aqui, né? Pode vir aqui, colocar o custo de cada um aqui, salvar, certo? E essa informação aqui, depois quando eu vim aqui gerar um registro aqui, eu vou vir gerar um registro, eu vou escolher um cliente, vou pegar aqui um cliente, desse cliente eu vou selecionar um projeto, uma proposta que foi aprovada para ele. Que proposta foi aprovada? A proposta que foi criada para esse cliente e depois foi mudado o status de aprovado. Então eu selecionei um cliente, qual proposta, e vou colocar aqui, por exemplo, o valor do serviço e vou cadastrar. O que eu fiz aqui? Eu salvei aqui uma nota que eu gerei, salvei os dados de uma nota que eu gerei. E para que isso? Simplesmente para ele me dar essas informações aqui. Então, para esse cliente, ó, o valor aqui, o valor do serviço for 12 mil, aqui o PIS, CONFINS, ele já fez o cálculo de todos os impostos e falou que o imposto desse serviço aqui é esse aqui, ok? Simplesmente para isso. Centro de custo, aqui eu consigo cadastrar, listar centro de custo, né? E para que eu quero o centro de custo? Para mim, quando eu fazer lançamento de entrada e saída, eu informar qual é o centro de custo. Então, quando eu fazer um lançamento aqui de saída, eu vou colocar uma descrição, registro é uma entrada, qual que é a data, centro de custo, né? Eu vou colocar aqui aluguel, né? Método de pagamento, né? Eu vou colocar aqui descrição, é livre? É livre, eu posso colocar livre. Por que eu tenho essa questão de livre? Porque eu posso vir aqui e falar que essa entrada aqui é referenciar uma proposta aprovada. Então, se eu falar que é referente a uma proposta aprovada, eu vou ter que escolher qual cliente, desse cliente me libera aqui proposta, pronto, eu falei que essa entrada é referente a essa proposta deste cliente. Então, aqui eu tenho lançar entrada de caixa, relatórios de entradas e relatórios de saída. Documentos, eu tenho que gerar recibo avulso, gerar recibo por cliente, por colaborador, por fornecedor, registrar um protocolo de entrega de documento a um cliente e entrega de doc a um colaborador. Então eu venho aqui, eu vou pegar este colaborador aqui, vou falar que eu entreguei um documento para ele, então eu vou colocar aqui já está os dados, eu vou falar que eu entreguei tal documento, eu vou colocar carteira, né?
e vou gerar esse comprovante. Então, para este colaborador, eu falei que eu entreguei esse documento, ó, uma carteira. Aí é esse protocolo aqui, né? Eu vou imprimir, né? E nós aqui, mais o colaborador, vamos assinar esse protocolo. Gerar um recibo, é tranquilo. Eu venho aqui e coloco um recibo avulso, coloco o valor do recibo, a data dele, a descrição que eu quero nesse recibo, e aqui eu gero um recibo avulso, que ele já sai em duas vias aqui, com a logo, o cabeçalho, primeira e segunda via, os dados de quem foi beneficiado, a descrição, é um recibo. Então eu tenho um recibo aqui para vários departamentos. A CIP, AS, CIP, eu tenho que registrar o controle e todos, né? Então o que é isso? Isso aqui é uma demanda que foi solicitada para estar registrando aqui. Eu vou pegar um cliente aqui, vou pegar aqui, eu fiz na busca avançada, eu pego um cliente aqui e vou registrar aqui, que para este cliente aqui, eu quero registrar, né, este controle. Então, o que seria isso aqui? Isso aqui são documentações que eu quero registrar aqui, né, quando que eu fiz a entrega. Então, eu venho aqui, ó, registrar a CIP, eu venho aqui e vou falar aqui o registro dele, né, vou colocar aqui área construída, data de vencimento, me alertar 30 dias antes de vencer, observação, e qual é o meu contato. Então, 30 dias de vencer, o sistema me dá um alerta aqui em cima que o ACIP desse cliente está vencendo, tá? Aqui tem a questão da agenda, entradas de contas a pagar, únicas e decorrentes, contas a receber, únicas e decorrentes, departamentos, é onde cadastramos o departamento para quando vir cadastrar um colaborador, né, informar de qual departamento ele pertence. Então aqui, ó, eu tenho no caso 2 vendas e financeiro, então aqui eu cadastro o colaborador, informa de que departamento que ele é. Essas configurações aqui, eu tenho aqui a questão de bancos, né, qual banco a empresa trabalha para fazer a configuração. Voltando aqui na página inicial, eu tenho aqui no menu lateral esquerdo, relatórios de proposta, relatórios de obra, e eu tenho que gerar modelos de propostas. O que é esse gerar modelo de proposta? É aquele texto que eu disse lá, ó, eu tenho aqui o listar os modelos prontos, né, eu tenho aqui para o projeto 01, vou clicar em editar. Então aqui, ó, eu tenho um texto aqui pronto, tá vendo? Eu tenho um texto pronto. Então nesse texto aqui eu mudo o quê? Eu mudo só, por exemplo, o valor aqui da proposta e algumas informações aqui. No caso, quando tem uma proposta que é um texto padrão aí, que não precisa ficar lançando item por item, que é só uma descrição, valor e texto, ou metragem, essa questão ali. Então pode usar modelos prontos. E aonde que usa esse modelo pronto? Lá em clientes. Lá em clientes, quando eu disse que proposta modelo simples, né? Então se eu vim aqui em cliente, escolhe aqui um cliente aqui, nesta aba aqui, proposta simples, né, eu vou clicar, aqui eu vou criar um texto qualquer e aqui vou pegar um modelo de proposta que eu criei. Então eu pego aqui, ó, por exemplo, PSCIP, Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico. Eu estou usando o exemplo do meu cliente para fazer esse vídeo, né? Então eu vim aqui, peguei um modelo pronto de uma proposta simplificada, que é uma proposta tipo texto. Eu gerei uma proposta aqui, ele já me traz na aba 2 com todo o cabeçalho pronto e toda a descrição pronta. No caso aqui, ó, ele só monta, deixa eu ampliar isso daqui, puxando aqui a gente consegue mexer aqui nessa questão. Então aqui está tudo pronto, todas as informações, ele só muda informações vitais, como dados de valor, alguma questão aqui, tá? Então é dessa forma que cria a proposta simplificada. Fotos do rodapé de uma proposta. Então se eu vim aqui e eu clicar aqui e adicionar fotos, né? Fotos a rodapé de uma proposta, o que eu vou ter aqui? Eu vou cadastrar imagens. E essas imagens aqui, deixa eu clicar em abrir aqui meu diretório web aqui, vou clicar aqui, deixa ele terminar de carregar. Ok, vou vir aqui, vou adicionar uma imagem aqui qualquer. Certo? Adicionei uma imagem, deixa ele terminar de carregar aqui, 2 cliques nela. Cadastrei, então eu já tenho uma imagem. E aonde que essa imagem vai ser usada? Toda vez que gerarmos uma proposta, essa imagem ela vai ser impressa no rodapé da proposta. Então pode-se ter aquela tua proposta lá de OS e no rodapé dela ter algumas imagens de algumas obras. Isso não é obrigatório, tá? Isso aqui é uma questão opcional. Caso queira mandar propostas com algumas imagens de algumas obras realizadas no rodapé, pode usar essa questão aí, tá? Produtos. Nós temos aqui um listar produtos e um cadastrar produtos. Então aqui conseguimos aqui cadastrar produtos, tá? Aqui temos um cadastro aqui e um listar produtos. Temos aqui equipamentos.
Aqui cadastramos os equipamentos, são aqueles equipamentos que é lançado ali quando está fazendo a gestão de obra, que cadastra, coloca o nome do equipamento, a quantidade que tem, uma imagem dele, isso aqui é utilizado, tá? Veículos, aqui temos o cadastrar e o listar, aqui cadastra a frota da empresa, tá? Temos aqui o controle de frota, tá? Então eu vou cadastrar um veículo aqui só para a gente fazer um teste. Já volto. Eu vou colocar aqui uma placa qualquer aqui. Certo? Opa, vou colocar aqui uma placa aqui. Vou colocar aqui um nome qualquer aqui, só para a gente ter um veículo cadastrado para mim exemplificar. Certo? Então eu já cadastrei o veículo, se eu vim listar, eu tenho um veículo cadastrado. Então se eu vim aqui, ó, no registrar controle, eu tenho que pode fazer o registro apurado. Então, este veículo cadastrado, ele está disponível para ser utilizado. Veja, não tem nenhuma informação para ele, ó, disponível para a saída. Então, eu vou fazer a saída desse veículo. Eu vou clicar aqui em utilizar este veículo aqui. Vou falar que o meu colaborador Joelson pegou esse veículo com KM 1010, pegou nesta data, nesta hora. Aqui eu posso fazer descrição, qual é a rota que ele vai fazer. Eu posso colocar informações gerais e eu registrar uma saída. Então, olha só, esse veículo está registrado para este colaborador e ele não está disponível. Veja só, agora ele já está em trânsito com essas informações, em uso. Ele está em uso. Então, até que este colaborador retorne e alguém venha aqui e dê baixa, esse veículo está em nome desse colaborador. Então, se daqui a um mês chegar uma multa de trânsito, chegar alguma informação desse veículo, neste período sabe-se que Joilson está com ele, e até que eu venha aqui e dê retorno. Ele só fica disponível para fazer uma nova saída quando alguém dá retorno. Agora eu vou colocar o retorno de saída, colocar aqui 10/12, né? Vou colocar a data de saída, se for a mesma, coloca a mesma, a hora de saída desse veículo, e eu tenho alguma informação para colocar e eu registro o controle de retorno desse veículo. Então esse veículo agora, de novo, ele está disponível para fazer uma saída. Então nesse período ele ficou registrado em Joilson, certo? Então se eu vim aqui listar os registros que eu tenho, eu vou ter que esse veículo, qual que é o período, KM de saída, KM de chegada, a hora de saída, a hora de chegada, qual foi aqui as observações lançadas, e está aqui todos os dados desse período registrado para Joilson. Isso aqui eu consigo buscar por período inicial, final e por veículo. Então eu consigo fazer essa gestão aqui. Tá certo? Aqui eu tenho um cadastrar e listar colaboradores, fornecedores, né? Porque os colaboradores eu cadastro aqui em registrar funcionários. Então aqui eu venho aqui, eu cadastro meus fornecedores para mim poder usar lá na saída de caixa e escolher o segmento fornecedor, ele libera quais são os fornecedores cadastrados para fazer uma saída por fornecedor. Projetos. Aqui eu tenho uma forma de estar fazendo a alteração de status de um projeto. Então eu tenho aqui alguns projetos criados, eu tenho que criar projetos. Vamos lá. O que quero criar um projeto aqui? Digamos que eu venho aqui e eu crio um tipo de projeto. Eu vou vir aqui, tipos de projeto, vou cadastrar um tipo de projeto. Eu vou colocar instalação de hidrantes. Eu vou criar um tipo de projetos, tá? Ok, criei um tipo de projeto chamado instalação de hidrantes. Agora, para esse projeto de instalação de hidrantes, eu vou criar quais são as etapas desse projeto. Eu vou vir aqui, etapas, cadastrar etapas de projeto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, tubulação é a primeira etapa de instalação de hidrantes. Status, ele vai começar sempre com o iniciado. Criei uma primeira etapa para instalação de hidrantes, tá? Eu vou criar outra etapa aqui. Eu vou colocar, lógico, não tem nada a ver, mas eu vou colocar cabeamento, ou melhor, sequência de execução, tá? A segunda etapa a executar, eu coloquei a segunda etapa, eu vou colocar aqui cabeamento, instalação de hidrantes. Vou colocar aqui que o status não é iniciado. Vamos cadastrar. Vou colocar aqui o terceiro passo, a terceira etapa de instalação de hidrante é instalação de equipamentos. Vou colocar a instalação de hidrantes. Vou colocar como pendente também. Ok, criei a terceira etapa. Certo? Vamos criar uma quarta etapa aqui, só ficar mais fácil. A quarta etapa, eu vou colocar aqui testes de instalação de hidrante.
ok? Bom, criei 4 etapas. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um tipo de projeto de instalação de hidrante e falei que ele tem 4 etapas de execução. Ok, agora eu vou vir aqui em meus projetos. Eu vou clicar em cadastrar um projeto, vou colocar com o nome dele, colocar aqui instalação, instalação XYZ. Vou colocar que esse projeto é instalação de hidrante e o cliente esse aqui, cliente de teste, e vou clicar em cadastrar um projeto. Tá, após criarmos aqui então todos esses aparatos aqui, que é definir um projeto, definir quais são as etapas, pode ter aqui inúmeras etapas, né? Criar um projeto, eu vou voltar aqui agora na minha página inicial, vou voltar lá na gestão. Então, vindo em projetos, eu tenho aqui criar, que é onde eu estava, gerenciar todos, apenas estrutural, apenas de instalação de hidrantes. Então, eu vou vir aqui, instalação de hidrantes. Então, esse projeto que eu criei, ele ganha uma área de gestão para me estar alterando status. Então, veja só, eu criei apenas 4 etapas, está aqui, ó, o cliente, qual é o nome do projeto, qual é o tipo, então está aqui, ó, tubulação, pendente, eu vou colocar iniciado. Já coloquei que a tubulação foi iniciada, então aqui eu vou matando por etapas, tá? Então, qual é o status que está? Cabeamento, vamos colocar aqui que a tubulação aqui foi iniciada, né? Vamos falar aqui que foi finalizada a tubulação e o cabeamento foi iniciado. Então aqui eu consigo ter uma gestão das etapas do projeto. Então, se eu tiver aqui um projeto aqui com 20 etapas, lógico, quanto mais etapas aqui vai depender mais do monitor. Certo? Então, se eu tiver um projeto aqui com 30 etapas, aqui ele vai comprimir aqui, então quanto menor o monitor, pior para visualizar, né? Isso é questão de redimensionamento. Aí pode vir aqui dar um Ctrl menos, Ctrl mais, diminuir a tela, ou usar um monitor que tem aí que seja mais largo para caber tudo isso aqui, porque ele sempre vai colocar um ao lado do outro. Então eu vou vir aqui e vou eliminando. Então eu posso vir colocar aqui, ó, pendente, aguardando material, parado, finalizado, cancelado, não encontrado. Então vem aqui, eu consigo mudar, né? Mudar todas as etapas desse projeto. Vou colocar aqui parado, então os testes estão parados. Então aqui é apenas uma gestão para poder estar se orientando como que está aí o status desta obra. Aqui do lado esquerdo eu tenho aqui, ó, PDF do histórico. O que é o histórico? É quem alterou qual etapa. Então se eu vir aqui, eu clicar aqui, tá? Deixa eu cancelar a impressão para ficar no modo maior para visualizar aqui. Eu tenho aqui, ó, o acesso de teste, que é o meu acesso, ou seja, o fulano de teste, alterou a etapa de tubulação para iniciado, né? O César Paulo alterou a etapa de tubulação para finalizado. Então eu tenho aqui o histórico, quem alterou o quê. E no segundo PDF eu tenho aqui para me gerar simplesmente aqui, né, os dados aqui desse cliente dessa obra. Então para esse cliente aqui, a tubulação está finalizado, o cabeamento está iniciado, instalação de hidrante está aguardando e os testes estão parados. Então aqui eu gero um relatório de como que está cada etapa dessa obra. Então aqui está os dados do cliente, da obra e todas as etapas trazendo o status de cada uma delas, tá ok? Então isso aqui, para isso que serve essa questão aqui de gestão aqui de projetos. Então aqui dá para criar todas as etapas, tá? Repositórios web. Aqui são arquivos da empresa. Aqui ela tem uma ferramenta de Word, Excel e PDF. Tem como jogar aqui Word, Excel e PDF aqui. Isso aqui não é do cliente, isso aqui é da contratante que contrata o sistema e aqui ela consegue visualizar. Então se ela tiver algum documento que ela quer guardar no repositório web, ela tem esse espaço aqui. Então isso aqui foi uma breve apresentação, um resumo aqui do sistema, tá? Lembrando que esse sistema aqui ele está bem personalizado aí a esse grupo, essa empresa, né? Então tem que analisar, ver se o sistema aí atende outras empresas do mesmo segmento, tá? Esse gráfico aqui ele me traz aqui, olha só, gráfico de proposta. Eu tenho aqui 20% da minha proposta são aprovadas, 80% são pendentes. Por quê? Porque eu tenho aqui algumas propostas aprovadas e algumas pendentes, então ele me traz aqui um gráfico. Eu também tenho aqui, ó, proposta pendente, eu tenho 4, né? Proposta não aprovada, eu tenho 1 aprovada. Se eu vim aqui em relatórios de propostas, né, eu consigo vir aqui listar as propostas que tem, buscar por status, tá? Da mesma coisa eu consigo vir listar obras aqui, né, e acessar as obras que tem aqui, tá certo? Tá. Lembrando que esse acesso de teste, ele tem bastante informação aqui, por quê? Porque eu não fiz uma limpeza do banco de dados, porque eu quis deixar exemplo, exemplificar, né? Mas isso aqui, quando chega no ponto de contratação, é feito um reset geral no sistema para ficar só dados reais e não fictícios, tá bom? Então essa é a nossa apresentação. Até mais.